Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação nesta segunda-feira, 29 de maio de 2017. Aqui para a Baixada Santista, o tempo é de sol. Você com meu amigo Mário Gil em Portugal, vendo o programa pelo www.tvcomsantos.com, Baixada Santista ensolarada. Temer toca ministros e garante fórum a Rocha Lourdes. Temer também faz as suas coisinhas, né? Para proteger um, proteger outros. Santos joga mal e perde do Cruzeiro na Vila Belmiro. E técnico tenta explicar o inexplicável. Polícia usa bombas para combater o tumulto entre santistas e cruzeirenses na Vila Belmiro. Crack é ameaça em São Paulo, não só em São Paulo. É um problema de 558 cidades nas 645 do estado de São Paulo. Então, nas 558 cidades é uma ameaça ao crack das 445 de São Paulo. Quer dizer que a maioria das cidades do estado de São Paulo, o crack é uma ameaça. Mortalidade infantil aumenta na Baixada Santista. Paulo Maluf é condenado. Esse e outros assuntos nós vamos debater hoje no Ação e Reação. Queria o nosso primeiro convidado aqui, doutor José Carlos Clemente. Boa tarde, Clemente. Tudo bem? Boa tarde, Lete, Cassione. Eu acho que hoje tem um assunto, algumas pautas bem interessantes para a gente discutir. Isso, se quiser colocar uma outra pauta que você acha interessante, já falamos do crack, da mortalidade, do Temer, do futebol. Não, acho que tá bem. Se qualquer coisa... Temos 1.004 até sábado, 1.007 assassinatos só em Natal. Mortes em Natal, Natal só esse ano. Natal que é uma capital bonita e era uma das capitais aí do Nordeste mais... Natal e Recife são os piores. Mas Natal, antigamente, há uns 10 natais, tu ia lá, era a capital mais tranquila do Nordeste, né? Hoje em dia a coisa tá pegando lá, tá né? ruim, tá ruim. 1.007 mortes até agora, entre assassinatos, enfim, né? Também o professor, doutor, comentarista e articulista do Jornal A Tribuna, Vicente Cassione. Você está bem? Não tô... Você está meio indeciso aí hoje. O que houve? Eu estava ontem, aos 30 minutos do segundo tempo, do Santos e Cruzeiro, eu falei pro meu amigo, era melhor que acabar 0-0, que a gente ia para casa, pelo menos não ficava triste, pelo menos não perdia, né? Não, vamos para cima, perdemos. Mas o mais absurdo é a explicação do filho do Dorival Júnior. Não dá. A explicação, eu não posso falar muito aqui, mas deixa quieto. A explicação que ele dá, que o time jogou bem, não convenceu, ele não tira quem joga mal. O Ricardo Oliveira, Renatinho, que não estavam bem, ele tira quem está jogando bem. Eu não entendo, acho que é complicado, mas eu não posso falar muito aqui. Você viu, meu querido amigo Clemente, como eu acertei no alvo aqui? Não, você já tinha falado isso no programa. Não, já tinha? Já tinha. Então, eu vi que ele estava com alguma coisa entalada na garganta, né, no jeito que ele se dirigiu a mim no começo, assim. Mas nada contra o senhor, pelo amor de Deus. Claro que não, é contra o Santos mesmo. É a favor do Santos? Não, é a favor, não, é contra o Santos, porque o Santos que está aí eu não reconheço. Eu quero dar um abraço carinhoso no Clemente, em você e nos caríssimos telespectadores. E vamos à pauta. Santos não é assunto. Eu não reconheço esse Santos que está aí. Ponto. Não, se a gente considerar o histórico do Santos como um todo... É muita incompetência junto. Muita incompetência. A gente já comentou isso aqui, até tanto na linha de frente como nos bastidores... em outros momentos, o Santos, né? E os seus jogadores também. Tem gente que não dá, e o Cassiano falou muito bem, não dá. Mas vamos, você também falou agora há pouco. Não, sou excelente jogador, mas não estou jogando bem. Sai, o jogador que está arrastando ali, está levando o time para o fracasso, continua. Então, eu acho que o Cassiano tem razão mesmo, não tem nem o que discutir. Não existe, vai discutir o quê? Perder em casa, já estava jogando mal em outros momentos, né? Até ganhou, às vezes engrena. Jogamos mal contra o Curitiba e ganhamos, né? Jogamos bem contra o time da Bolívia, mas ganhou 1-0, quer dizer, mas tudo assim, ou ganha no 1-0, ou empata, ou frequentemente perde. Estamos no honroso 14º lugar, a caminho da zona de rebaixamento. Não, mas zona de rebaixamento não é para o Santos, né? Nós não vamos ser rebaixados. Você vai ver, se continuar assim, esse ano... Ficamos entre os 4 rebaixados. Pelo amor de Deus. Se continuar assim, estou deixando bem claro. Mas vamos mudar de assunto. Cassione, o craque ameaça
558 cidades das 600, ameaça 558 cidades no estado de São Paulo das 645 que existem, né? Então o crack não para de avançar para São Paulo, o Dória fez uma intervenção, muitos falam que ele teve coragem para intervir, outros falam que vai espalhar aquilo pela cidade de São Paulo, uns foram presos, porque tinha uma lista enorme, outros já estão se tratando, mas na verdade que se pegar aquelas 4 mil, 5 mil pessoas, não existe local para tratar de tudo isso, né? Então, o Rodolfo Giuliani, quando fez esse tolerância zero lá, o crack também tinha crack, né? Em Village, Bronx, também tinha o crack, Harlem, mas lá o cara pegou com 5 gramas de crack e era preso. Ia preso 5 anos de prisão, né? Lá foi isso. E aí conseguiu, mas foi trabalhoso também. Ele multiplicou por 6 o número de policiais nas ruas. Se tinham 5 mil policiais, passou a 30 mil, aumentou o salário dos policiais e o crack, Clemente, 5 gramas o cara ia preso, 5 anos. Aí resolveu, porque acho que ou nós acabamos com o crack ou o crack acaba com o país, né, Cassione? Você fez um resumo histórico, brevíssimo, do que fizeram em Nova York para Nova York se tornar, em menos de 4 anos, a cidade mais segura dos Estados Unidos, na proporção de habitantes, depois de ser a cidade mais violenta do mundo, em 4 anos. Apareceu um cidadão chamado Rodolfo Giuliani, que era um homem que, além de competente, estava num país em que as leis funcionam, em que tudo não é feito para favorecer os infratores, os fora da lei, os direitos humanos dos desumanos, não é? E assim por diante. Então, o que acontece no Brasil é que quando aparece um provável candidato à presidência da República, que começa a aparecer como um brilho, tendo um brilho assim discreto, já se politiza, já se leva a coisa para o lado do partidarismo, da ideologia e assim por diante. Eu não vou discutir aqui, evidentemente, o que é óbvio. O dependente químico de crack, como regra, 99% como regra, ele não tem capacidade de decidir o que ele quer e nem de entender. A capacidade de entender e de querer no direito são a base para você ter liberdade de ação e liberdade de vontade. Tanto que o Código diz que é considerado absolutamente incapaz e, portanto, não é sujeito sequer a uma pena penal, é absolutamente incapaz, portanto, não pode ser condenado criminalmente, quem não é capaz de entender e de querer. Se você perdeu a capacidade de entender o que está acontecendo, e você não tem a capacidade de querer, porque a sua vontade não é livre, porque você está coagido por um agente químico que tolhe a sua vontade, é evidente que não dá para perguntar para um viciado em crack, que está no estado mais lastimável da miserabilidade humana, e dizer para ele, Vossa Senhoria quer ser internado? É evidente que não se pode perguntar. Não, eu quero continuar na rua fazendo pequenos furtos. Do mesmo jeito que você não vai chegar para o acidentado que acabou de ser atropelado ou de ter sido vítima de um acidente grave de trânsito e está ali desacordado, ferido gravemente, e dizer, ô meu amigo, acorda aí para me dar um toque aqui se você quer ir para o hospital ou não. Quer ficar aqui no meio da rua ou eu te socorro para o hospital? Você não vai perguntar para o acidentado. Então, infelizmente, as medidas que são tomadas no Brasil, que são um pouquinho mais rígidas, vêm os politicamente corretos, que são um bando de imbecis, e vêm os dos direitos humanos, que só veem
a condição humana, só vem a condição humana numa parte da população, que é a parte sadia, a parte que pensa, que entende, que quer, que trabalha, que é vítima. Esses não são humanos, esses não têm direito. Só os humanos que são. São só humanos. Né? Mas realmente, aproveitando o teu gancho, Cassione, eu vou contar até um histórico aqui para ver o quanto de real você colocou. Realmente. E até o MP está contra. Acho que o Ministério Público devia aplaudir a atitude do Dória, está contra, quer dizer, uma coisa absurda. Porque o Ministério Público só se aplaude. Isso palmas para ganhar aplauso de que maneira eu posso aparecer na mídia. Claro. É um negócio complicado. E eu vou dar um testemunho aqui que aconteceu com um funcionário meu. Hoje não está mais presente e que vem de encontro a isso que você falou. O cara que usa crack, ele não tem a menor condição de decidir. Não tem. Esse menino que eu vou falar, ele foi o cara mais brilhante em termos de aprendizado que nós tivemos na clínica. Brilhante. 3 meses ele fazia tomografia, ressonância. Impressionante o menino, um menino que veio de fora do Nordeste. Então, brilhante. E por algum motivo, sei lá qual, eu sei que foi alguma coisa pessoal, ele começou a usar crack. E começou a usar e tal, a gente começou a perceber alguma modificação nele, começou a faltar, tal. E um belo dia, ele acabou não voltando mais para o trabalho. E depois de um certo tempo ele voltou, eu tinha muito carinho muito grande por ele, falei, não, deixa eu falar com ele. Falei, escuta, o que aconteceu contigo? Não, aconteceu isso, aquilo, tal. Mas eu me perdi, eu vou te contar uma história. Eu estava com mais 3 amigos num carro na Zona Noroeste, ali perto do Macro hoje, Sim. Né, dos tambores. Nós ficamos mais de 1 hora, eles estavam dando volta na rua e não conseguia sair do local. Ele me contou. Eu falei, como é que você fez? Não, a gente continuou, a gente queria sair e não tinha capacidade mental para sair. Aí alguém falou, não, para aí. E o cara falou, não, é por aqui, vai aqui e tal. Quer dizer, olha a condição que o cara fica. Ele não fica consciente para decidir. Não dá para decidir. Esse é o primeiro caso dele. O segundo caso, ele sozinho de carro nesse dia, aí perto da Beneficência Portuguesa, ele atropela um cachorro. Ele pensou que era um ser humano. Fugiu para o Nordeste. Embora. Ficou lá 3, 4 meses, tudo. Falou, não, vai dar merda, eu vou ficar me esconder aqui no Nordeste e tal. E depois alguém descobriu que não, que ele matou um cachorro. E avisou, não, pode voltar, que você matou. Não matou gente não, matou um cachorro. Então, eu estou contando isso para ver que realmente tem que ser... a força, não dá. As pessoas não têm condição, a menor condição de decidir. Tem que tratar. Como eu acho que Nova York foi um exemplo típico, mas independentemente de Nova York, escuta, se a pessoa não tem condição, como você chamou bem a atenção, como é que você vai esperar essa pessoa ter vontade, ou ter um desejo, ou um estímulo para decidir? Não tem. Tem que ser realmente a força para que ele tome consciência depois, então, e fala, puxa vida, acho que tem outro caminho. E eu dou o exemplo do Casagrande, o nosso grande comentarista e ex-craque de futebol da seleção brasileira, né? O Casagrande. O Casagrande, depois que passou 1 ano na clínica, e ele escreveu um livro que vale a pena ser lido, o Casagrande, o que ele disse? Eu fui internado na marra, porque eu não tinha mais capacidade nenhuma. Eu ia morrer. Ele bateu em 5 carros parados na rua. Então, ele bateu em 5 carros quando ele foi internado. 5 carros parados, ele arrastou 5. Hoje, ele diz, hoje eu estou momentaneamente livre, momentaneamente liberado. Porque nem ele sabe se ele pode ter uma recaída. Mas ele está fazendo um esforço, porque ele está lúcido, porque ele está bem, porque ele foi tratado e bastante tempo.
Eu vejo as famílias que vão ao meu escritório, e isso vem desde o tempo da maconha, que era uma coisa levíssima. Pai e mãe dizendo, estamos desesperados, o que a gente faz? A gente precisa internar o meu filho não quer, e o filho já tinha 17, 18 anos, era um jeito forte. Não dava para pegar e colocar, como você pega uma criança e leva num pediatra, uma criança de 3 anos. Um menino de 18 anos batia na mãe. Bate. Na hora em que a mãe ia tentar levá-lo e tal. E quantos casos nós tivemos que fazer compulsoriamente, isto é, compelir na base da força física. Você tinha, inclusive, enfermeiros especializados que eram fortes para poder dar conta de segurar pessoas que estavam em surto, não apenas viciados, mas um esquizofrênico, por exemplo, quando está no pico da crise, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive matar a família inteira. Não, inclusive, Cassione, tem grupos, eu estagiei em hospital psiquiátrico no 6º ano da faculdade, existiam os grupos, eram 6 pessoas, quando ia receber algum doente mental, que tinha esquizofrenia com mais frequência, né, os paranoicos e tal, tinha esse grupo que já ficava ali do lado para abordar. Claro. Porque às vezes o cara ficava tão agressivo que ele acabaria com o médico, com as pessoas em volta. Esse grupo era o grupo que ia pegá-lo à força, se necessário, para que realmente pudesse interná-lo e tratá-lo adequadamente. Claro. Né? Então, eu acho que todo mundo devia estar aplaudindo, porque a população vizinha ali, especialmente a população da rua, estão hiper felizes. Mudou, nós estamos felizes e tal. E aí, todo mundo contra os direitos humanos, Ministério Público. Não dá para entender um país desse mesmo. O Dória tomou uma atitude. Ele pode ter cometido erros e cometeu. Alguns erros foram cometidos. E eu digo de cara que o primeiro erro é que quando você vai fazer uma operação desta magnitude, você tem que organizar primeiro toda a infraestrutura para que quando você desencadear o processo, você já ter para onde levar, para onde conduzir essas pessoas. E mesmo assim ia ter falha, porque é muita gente, sim, muito mas vagabundo. aí são as falhas normais, inevitáveis de qualquer tipo de processo. Aí falhou nesse aspecto. O segundo aspecto é que a demolição, embora seja algo correto, a demolição tem que ser feita com cuidado para você evitar de demolir o imóvel com gente dentro. Agora, o que está acontecendo? Imóveis vazios, prontos para serem demolidos hoje, durante a noite, entram pessoas dentro para se fazerem de vítimas amanhã, quando chegar a demolição de manhã. Então, hoje à noite está tudo pronto para demolir amanhã, e no dia seguinte tem gente lá dentro. Aí você tem que ter uma hora do juiz para tirar, e aí já complica tudo, né? Não, você tem que impedir que essas pessoas invadam o lugar que já está pronto para ser demolido. Se tiver criança, já é outro rito, não é isso, Cassione? Outro. Criança menor de idade. Depois espalhou, claro, na hora em que você circunscreve a sua atitude sobre esse grupo escapa. Ajudado, inclusive, pelos traficantes, porque são os grandes interessados que isto continue, que eles chamavam shopping de drogas a céu aberto. E os partidos políticos também, que acabaram descobrindo, partidos políticos de oposição, usavam isso também como uma maneira de... O prefeito não serve para nada. Quer dizer. Tanto que na reunião que estava tendo hoje de manhã, para variar, estava o Suplicy, do PT, o Paulo Teixeira, do PT, e aquele Ariel dos direitos humanos, que só sabe fazer discurso e nunca vi nada que ele fizesse de concreto. E um grupo que, volto a dizer, protege parecendo que protege. Na verdade, protege desconsiderando os desprotegidos, todos que são a maioria, porque você proteger uma minoria, desprotegendo toda uma minoria, uma maioria, já é errado.
E depois você protege, mas você não dá solução. É. Porque esses dos direitos humanos podiam criar ONGs, ao invés de fazer discurso e ficar falando, criavam ONGs, criavam organizações que poderiam ser subvencionadas. Dava suporte nessa operação. E começavam a recolher essas pessoas. Isso é tratar de direitos humanos. Tratar de direitos humanos não é fazer o que eles fazem. Demagogia e desproteger toda uma população, porque o número que você deu é assustador. 558 cidades só em São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Muito bem, se estamos nesse estágio hoje, em que estágio estaremos daqui a 10 anos? E como é que estão os outros estados que são mais pobres, que deve estar até pior, né? E isso aí me lembra muito, fazendo um paralelo, o MST. Vai conversar com as pessoas que têm terras, por exemplo, aí. Tem terra disponível para a pessoa trabalhar. Muita terra disponível. Mas é que não tem as pessoas dispostas a ir lá trabalhar. Essas pessoas do MST... Dispostas a invadir só. É só para invadir, só para complicar. Por quê? E por que era mantido? Ele era mantido por PT e por partidos de oposição ao governo, porque eles recebiam verba, né? Assim como a CUT recebia uma verba, então ela era importante para o governo, o MST também recebia essa verba, então não interessa só invadir, complicar, fazer um conflito para as pessoas, quando não destruir propriedades que são produtivas, que aconteceu lá em Araraquara, passando em cima, o cara contratou passando em cima do laranjal, todinho, destruindo o laranjal, que é produtivo. É vândalos. São vândalos. Então, é isso que acontece. Guardadas as proporções, é a mesma coisa. Quer dizer, sempre os caras complicados que luta contra a situação e que não mexe um dedo, como você bem chamou a atenção, cria organizações sociais, recolhe essas pessoas. Talvez a própria população ainda, independentemente de subvenção governamental, pudesse estar ajudando. Claro. Não, eu vou ajudar, porque ela realmente ajuda, né? E teve algumas que a gente sabe aí, a irmã do Paulo Evaristo Arnes, na época, parece que ela era do Sul, e ela acabou fazendo um negócio para mortalidade infantil, que eu acho que o Filete vai falar aí, sobre a mortalidade infantil. Então ela tinha um custo muito inferior ao custo do governo. Então os governos lá do Sul davam dinheiro realmente, porque era uma coisa apolítica e que funcionava bem realmente, né? Eu não sei que pé que ficou isso aí hoje, mas são essas organizações sociais que acabam como alternativas importantes. Fazendo o papel do Estado. Fazendo o papel do Estado, exatamente isso. Bom, segundo o Jornal do Estado de São Paulo, dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 20 dizem que não tem problema com o crack. 67 não responderam. E 558 dizem que o problema está muito alto. Então, parabéns para os 20 municípios que não tem, né? E os 67 que não responderam, a gente fica sem saber, né, Cassione? Bom, eu queria saber quais são esses 20 e se esses 20 não tem, era o caso de perguntar para eles, lá, os gestores, o que é que eles fizeram para evitar. Porque, claro, se você tem um exemplo de 20 casos em 645, positivos, vamos perguntar o que é que fizeram lá. Talvez a Daiane possa ver no site do Estado de São Paulo se ela consegue achar esses municípios. Agora, aí que não você tem. fez na chamada, quando eu estava chegando, uma alusão à mortalidade infantil na Baixada, A mortalidade que é a infantil. maior do estado. A mortalidade infantil compreende de 0 a 1 ano, né, Cassione? Sim. É a maior do estado. Não, só para o telespectador entender, né? Não. Tem gente que pensa que a mortalidade infantil é quando nasce e morreu logo até 1 ano, é Até considerado. 1 ano, mas... E a Baixada Santista é a maior do estado de São Paulo. Mas então vamos complementar esses dados, que não vão ser questionados por ninguém. A Baixada Santista é o maior número de casos de câncer do estado de São Paulo e provavelmente o maior número de casos de câncer do Brasil. O Hospital AC Camargo de São Paulo, a AC Camargo, que ela está em São Paulo, tem núcleo no ABC também, que só trata da oncologia e portanto, só trata de pessoas com câncer, tem estatística.
o maior número de pessoas que procuram o AC Camargo, oriundas da Baixada Santista. É assustador o crescimento do número de câncer que nós temos aqui. Aí vai dizer, mas por quê? Por que isso? Bom, em primeiro lugar, há quantos anos nós respiramos o polo petroquímico, o oxigênio do polo petroquímico de Cubatão? Há quantos anos? Ah, porque não é como antes, agora melhorou. Escuta, quando você tem um polo industrial daquele tamanho, encurralado na serra, quando vem o noroeste traz tudo para cá, é o maior número de alérgicos, um dos maiores números de doenças pulmonares. O Clemente vai poder dizer isso porque ele trata disso. Graças a você pode pegar poeira, né, Cassiano? Se você pegar tuberculose, nós estamos batendo um recorde. Tuberculose. O sistema de lençol freático daqui, todas as porcarias químicas, cancerígenas, foi jogada no solo, nos rios, nos braços de rio aqui. Isso tudo contaminou os lençóis freáticos, o lençol freático da região. Então, não vou nem falar de violência, de outras coisas. Nós temos os piores índices de doenças, e agora recentemente, semana passada, a Tribuna publicou o maior índice de mortalidade no parto do estado de São Paulo, maior número de mulheres que morrem no parto na Baixada Santista. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é invenção, são dados estatísticos. E estamos parando por aqui porque já é muito. Eu queria que o Clemente, que é do ramo, me desmentisse, que eu ficaria contente. Não, eu estou impressionado como é que você está sabendo tanto assim, porque realmente você falou exatamente o que acontece, Cassiano. Olha, eu acho que tem... Está virando médico, Cassiano. Não, o Cassiano realmente falou com propriedade, é real esses dados, né? É real, de tudo. E são alarmantes, né? São, é um negócio impressionante. E eu acho que, inclusive, eu comungo da mesma ideia do Cassione. Porque quando acontece um câncer, ele não acontece... Você toma, a poluição foi hoje, amanhã você está com câncer. Claro. Isso vai anos. Né? E é cumulativo. Como cigarro. Como cigarro. Dá uma tragada no cigarro hoje, já está com câncer amanhã, não é assim? Não é. A coisa é prolongada. Como uma radiação que você toma hoje, ela é cumulativo. Então, ao longo do tempo, aquilo vai fazendo uma alteração microcelular, lá no interior da célula. Amanhã mais um pouquinho, até que essa célula começa a se dividir de forma desordenada, e aí nós temos o câncer. Então, tudo que você falou é real. Ah, vem lá de trás, agora melhorou. Mas a poluição era muito grande, e ela continua ainda, se não na mesma intensidade, ela continua de qualquer forma. Nós temos o que você falou, a barreira, que é a serra. Então, qualquer vento para cá joga tudo isso aqui ao longo da Baixada Santista. Então, é real. Da mesma forma, o Cassiano citou muito bem, o número de cânceres é de uma forma em geral, todos os tipos. Todos. Incluindo o de mama, claro. Que é o mais temeroso para a mulher. Né? O câncer de mama na Baixada é o maior de todo o estado e talvez do Brasil mesmo. Câncer de pele também é incidência alta. Pele é maior. Aqui. Então tem tudo a ver sim com poluição, porque seria o quê? Deus quis que a Baixada tivesse um índice maior? Não. Tem que existir alguma coisa. Se nós imaginarmos que as belezas naturais são grandes aqui, não tem nada naturalmente, vamos dizer, que pudesse, não é uma fonte radioativa que tem ali e tal. Então, realmente é por causa da poluição. E o índice de mortalidade infantil, que realmente também é o maior do estado. Por um lado, é meio vergonhoso isso, né? Eu acho que, independentemente de várias hipóteses que nós poderíamos dar para isso, eu acho que deve ser um alerta para os governos no sentido de tentar reduzir essa mortalidade. Não é possível
que... Eu sei que Santos é menor que os outros lugares, mas na medida que a gente vai para o sul, isso aumenta, né? Houve uma melhora desses índices ao longo do tempo, mas eu acho realmente que tem que ter uma atenção para isso, porque senão nós não nos dermos as mãos aqui, trabalharmos de uma forma metropolitana, a gente não vai conseguir reduzir esses índices. Todo mundo fala, essa estatística já vem de 2, 3 gestões atrás, né? E continua e não está acontecendo absolutamente nada. Então nós temos que também rever esse papel do município, dos municípios, para ver o que tem de errado e vamos tentar corrigir, né, Cassiano? Quem está lá para tentar resolver ou tomar atitudes, evidentemente não tem competência para isso, e a entourage que está em volta, como regra, com algumas poucas exceções, também a gente sabe que não tem competência para isso, né? Nós não temos gestores, nós estamos na mão aí de uma meninada que, infelizmente, a vontade do povo foi mais uma vez, tem que ser respeitada, né? Elegeram. Agora, o que é preciso a gente dizer, o que eu acho importante, o governo do estado de São Paulo está gastando, eu não sei quantos milhões isso está custando, vocês devem estar vendo na televisão, passa toda hora um filme mostrando obras do governo do estado de São Paulo aqui na região. Porque o Trevão de Cubatão, porque os viadutos na Praia Grande, porque a entrada de Santos, porque vão fazer isso, porque estão fazendo aquilo. Governo do estado de São Paulo trabalhando por você. Tirando a metade, por enquanto é prometida, tanto quanto o túnel, que está prometido há anos e anos, ninguém fez o raio do túnel, nem o da Zona Noroeste e Zona Leste, nem o túnel para Guarujá, nem coisa nenhuma. Tirando isso, as tais obras prometidas da entrada da cidade, etc., coisa nenhuma. E as feitas, não é mais do que obrigação do governo do estado. O anúncio tinha que ser como? Governo do estado, de braços cruzados, sem fazer nada para você. Claro que ele tem a obrigação de fazer um viadutinho aqui, uma pontezinha ali. Agora, a emissora de televisão devia estar proibida de publicar anúncios desse tipo, porque ela está ganhando dinheiro. Eles criticam, até as televisões, meios de comunicação, criticam os governantes, os políticos, mas na hora de receber a grana desses anúncios, em que o sujeito diz, eu fiz um viaduto, gasta milhões com a agência de publicidade, pagando a publicidade para a televisão. Por quê? Não está fazendo mais do que obrigação, não tem que gastar. Esse dinheiro que eles estão gastando em publicidade, dá para fazer mais 2 viadutos. E todo mundo vai ver o viaduto e a publicidade é ver o viaduto. E não ver o anúncio do viaduto na televisão. Nós somos um bando de passivos que aceitamos tudo isso. Ninguém, claro que o meio de comunicação está gostando e não vai criticar. O meio de comunicação não vai dizer assim, é um absurdo, estão querendo fazer anúncio. Não, dá aqui no meu caixa aqui, que eu vou faturar o anúncio aqui. E vou cobrar caro. Não é? Aí vale usar o nosso dinheiro. Aí vale usar o dinheiro do povo. Fazer anúncio para dizer que está fazendo mais do que a obrigação. Não, está fazendo a obrigação. E pouco perto das obrigações que deveriam ser cumpridas. A Daiane, a Gisele e a Amanda aí já foram rápidas e o Jornal Estado de São Paulo, na matéria que foi veiculada hoje, nos informa quais as cidades as 20 cidades do Estado de São Paulo que disseram que não existe o problema lá, né? E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com.
Estamos de volta na Ação e Reação nessa segunda-feira, recebendo o Dr. José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem, Dr. Vicente Cassione, advogado e professor. Muitas perguntas aqui hoje. Vamos começar aqui pelo Adalberto, Jornal Tema. Quais hospitais credenciados do SUS que atendem pacientes com neoplasia maligna em Santos? Há nessas unidades hospitalares equipamentos necessários ou temos que ir para São Paulo? Fazem tratamento sistêmico? Aqui na região temos algum centro de pesquisa para câncer? Boa tarde, Cassione e Clemente. Quais as dificuldades para o acesso de um cliente com câncer via SUS chegar ao AC Camargo para fazer os procedimentos necessários? É a questão da especialização, do tumor, tudo, né? Dos tumores e tal. Mas acho que tem. Na verdade, você tem. Todos os hospitais, de uma forma direta ou indireta, eles acabam tendo um oncologista. Tendo um oncologista. Não tem um fixo, mas alguém que vai até lá tal. A Santa Casa ficou com maior ônus nesse sentido, né? Ela tem um volume maior de oncologistas e ela se presta mais a atender o SUS. Todo mundo sabe disso, que a Santa Casa praticamente 75% do atendimento dela é SUS. Então ela acaba ficando com esse ônus. E ainda mais que não tem hospital, Cubatão fecha hospital, São Vicente mais ou menos, para ruim, Guarujá mais ou menos para ruim, então vem todo mundo para Santos, né? A Santa Casa fica sobrecarregada também, né? Você pega aqui, por exemplo, você tem os outros hospitais privados que se vai atender dos próprios conveniados, né? Os conveniados, dá suporte para o conveniado. O SUS, a Beneficência Portuguesa atende uma pequena parcela, a Santa Casa com a maior parcela, o São José já não atende mais, o CREI não tem estrutura para isso. O modelo fechou? O modelo fechou. O Guarujá atende? O Guarujá e Santa Amaro tem, mas é pequena a ala, né? É pequena. Mas está mandando um monte de gente embora, mandaram 22 enfermeiras embora. O São José? O Santa Amaro. E está na iminência de fechar. Aí você pega Bertioga, também é um hospital pequeno, não tem estrutura. Se você pegar aqui para o sul, você pega Praia Grande, atende um pouco, né? Aí Mongaguá não tem nada praticamente. Itanhaém. Aí você pega Itanhaém, está construindo o hospital, mas ainda não está totalmente pronto. Peruíbe não tem. Ou dentro do que o Cassione falou aí, das divulgações que tem até uma propaganda na TV aí, governo do estado de São Paulo terminou hospitais em Peruíbe, né? Na verdade não terminou, mas já colocaram como terminado, Itanhaém, Bertioga, que nem tem, falou de Caraguatatuba. É uma safadeza. Na verdade, estão todos os hospitais incompletos. Ou se está a estrutura física pronta, não tem equipamentos, o que significa que não adianta nada você ter um hospital. É como você ter um estivadores reformado para 222 leitos e você tem 60, 80 leitos, ou seja, está trabalhando com 1/3 da sua capacidade, mas gastou um dinheiro equivalente ao triplo. Sem dúvida. Não viabiliza. E a gente não consegue pôr na cabeça dessas pessoas, agora vindo para o lado de cá, em qualquer cidade da região, vamos dizer, dessa Baixada Santista, essa cabeça que eu não consigo entender, coloca parceria público-privada. Dá essa responsabilidade para esse cara, porque as pessoas tinham sem conhecer profundamente como é que funciona. Essa PPP começou na Inglaterra, Cassione, em 96, né? E funciona até hoje. Isso tem na França também. Até na Argentina tem aqui, né? E que funciona muito bem. Tem um amigo nosso em comum que ficou internado na divisa aí com o Chile, num hospital que é uma PPP argentino, uma UTI fantástica que dá inveja a muitos hospitais particulares aqui. Ou seja, vamos estimular isso, né? Faz o cara buscar dinheiro no mercado, porque o que acontece? Se você tem uma PPP, você fala, eu só tenho 2 milhões para te dar. Ah, mas eu preciso de 5. Não, eu tenho 2. O resto você vai buscar no mercado, o problema é seu. Arruma convênio, se vira, põe o seu dinheiro. Esse cara vai equipar o hospital de forma adequada, vai ter um atendimento bom para ele continuar nessa parceria
e vai funcionar. Da maneira como está, é só conversa, ninguém faz nada, não tem aparelhagem suficiente, e as pessoas, como você acabou bem de dizer aqui, não tem como ser atendidas, ou até atendida, mas não da maneira como deveria. Ele continua escrevendo que tem dificuldade de uma pessoa do SUS para ser Camargo, isso aqui nós todos sabemos, realmente é complicado. Cassiano, tem uma senhora, depois você já pode comentar, que é de saúde também, então já pode emendar as duas, porque tem muitas participações hoje, e a gente gostaria de ter pelo menos as que estão mais importantes, assim, prioritárias. Gostaria de fazer uma pergunta. Cleibido da Vila Matias, ela passou essa mensagem de manhã, sabiam que vocês viriam no programa, ela já passou a mensagem de manhã. Gostaria de fazer uma pergunta para o programa. Minha mãe está com catarata, fez vários exames, inclusive hoje estivemos no hospital da região. Simplesmente eles mandam a gente esperar. Não é de agora que essa espera vem de muitos anos. Praticamente já está ficando cega. Gostaria de saber do senhor, doutor Vicente Cassione e do Clemente, que medidas eu posso tomar para resolver a situação. Eu estou muito aflita. Meu nome é Cleibi da Vila Matias. Se eu disser que teria que obter um mandado judicial com uma ordem judicial determinando que ela fosse submetida à cirurgia, eu estaria dando uma solução problemática. Por quê? Porque, primeiro, ela teria que procurar, evidentemente, um advogado particular ou a defensoria pública. Depois ela teria que ter a sorte de um juiz dar essa ordem, essa determinação. Tudo isso, nós entramos do outro lado. É o judiciário que não funciona, e quando funciona, funciona assim. Um dia vem uma liminar dando determinado direito, 24 horas depois está cassada essa liminar, aí 24 horas depois cassam a medida que cassou a liminar, e assim fica essa brincadeira que é o judiciário brasileiro, com as raras exceções que eu sempre costumo apontar aqui. Quer dizer, que ela pode tentar via judicial, mas também vai ter problema. Coitada, a mãe já está 5 anos. De qualquer forma, é Daqui triste. A pouco... Isso que o Cassiano falou é muito triste, porque se você pensar por um lado, era a única maneira de você conseguir. Por outro lado, é tão básico. Vamos falar assim, mas uma cirurgia de catarata, a pessoa ficar cega, praticamente, por uma cirurgia que demora 7, 8 minutos hoje, se tiver equipamento. E eu estou falando porque eu assisti uma cirurgia dessa, de um amigo meu de São Paulo, é 7, 8 minutos. Vai lá, tira o cristalino, tira outro cristalino. Acabou. Estou vendo tudo. Que lindo, que felicidade. E você não pode nem dar essa felicidade para a pessoa. Para sua mãe, né? Puxa vida. E hoje, Clemente, eu estava conversando com um rapaz que é gente muito fina. Claro que eu não vou dar o nome. Ele está fazendo hemodiálise. Ele perdeu a função renal, os 2 rins. E é, inclusive, genético e é hereditário. Só as mulheres passam. Os homens não passam. Ele não passou para o filho dele. Mas a irmã dele passou para o filho dela. E a mãe dele passou para ele. Muito bem. E ele... Que doença que é, Cassiano? Perdeu a função renal. Tá. E o que acontece? Hemodiálise. Está fazendo hemodiálise. O que é o grave nisso tudo? Eu falei, e o transplante? Ele falou, eu ainda não pude entrar na fila do transplante. Porque para entrar na fila do transplante, para você implantar um rim, você tem que primeiro começar a fazer hemodiálise. Você tem que estar no estágio grave. Não é o fato de começou a doença, você já arranjou um doador, não pode. Agora, o que é o trágico que eu estou dizendo? É que a falta de conscientização das pessoas, aí não é nem questão de ser gente do bem ou do mal, é falta de conscientização. Morreu uma pessoa, você crema o corpo. Não é uma questão de religião, que não pode tirar o órgão, que não pode isso, que não pode... Não. Morre uma pessoa, escolhem cremar o corpo, e o corpo inteiro é cremado.
Num caso, por exemplo, de cremação, não seria o caso de ter um centro de triagem de transplantes que a cada morte notificada para a funerária, o hospital morreu, tem que notificar, né? A funerária A, B ou C, esse centro teria alguém sempre de plantão para dizer para a família, escuta, podia fazer uma doação de órgãos, não sei o quê. Às vezes a pessoa não está pensando naquela hora, perdeu um ente querido, está num desespero, não é? Aí faz o velório, tá, crema. Queimou tudo. Queimou um coração que podia ser transplantado, queimou um rim que podia ser transplantado, uma córnea. Queimou uma córnea, queimou um fígado. Então tinha que ter um órgão que estivesse atuando junto ao serviço de óbito para perguntar, pelo menos para a família, se antes de queimar, de cremar um corpo inteiro, se não poderia doar um órgão. Ninguém pensa nisso. Você está entendendo? As pessoas... Lembra gente que oferecem cremação no hospital? Chega lá, quando os caras morrem, o cara fala, tem a cremação aqui, eu tenho essa, tem melhor preço. Ele poderia oferecer também que a pessoa doasse aquilo. Aqueles órgãos, né? Não, eu queria só fazer um parênteses. Estou certo ou estou errado? Não. Foi uma coisa inteligente. Você foi tão objetivo e tão feliz na sua colocação que eu preciso colocar um negócio que saiu na TV há um tempo atrás, que é exatamente isso. A pessoa, ela na verdade era uma criança. E na hora, ela não pensou nada. Imagina, filho, morreu meu filho, pensar em doar o negócio do filho, não tem cabeça para isso, né? Mas alguém chegou para ela e falou, puxa vida, você já pensou nessa possibilidade de doar? Era o coração, hein? Ajudar um outro ser humano. O coração do seu filho vai bater no outra pessoa. Pois é, isso aí, eu vou complementar isso aí. Você já pensou nessa possibilidade? Ela falou, não, eu não estava com cabeça para pensar. Mas você não sabe o quanto foi importante para mim a sua ideia. Pois eu quero ver o coração do meu filho, eu estou até emocionado, eu quero ver o coração do meu filho batendo numa outra criança. Que vai ser meu filho também. E realmente, foi doado. Depois ela ficou tão feliz quando ela viu essa outra criança já ali vivendo o coração do filho, uma amizade com a família que persiste até agora. Você veja que coisa. Não é, Cassiane? Então vem dentro disso que você falou. Mesmo. Escuta, dá oportunidade para a pessoa, pelo menos, dizer um não. Claro. Mas tem que perguntar. Claro. A Fabiane está falando que nós poderíamos ter um hospital igual o de Barretos, aqui do câncer na nossa região. O Uriel Vilas Boas, mandando um abraço para todos, falou que todo mundo se fala da Cracolândia, mas ninguém fala do traficante. A Ivonete, o programa está muito bom. Peraí, Uriel. Como ninguém fala do traficante? Eu estou cansado de dizer aqui que o Ministério Público cuida muito de político, mas mexer com traficante não é o forte do Ministério Público, porque é mais arriscado. Estou cansado de dizer isso. Não, ele fala que ninguém cuida do traficante, né? Não cuida. O traficante tem um poder de fogo, não só o poder de fogo com as armas, como o poder de fogo com os dólares. Então, o tráfico é o maior movimento financeiro em dinheiro vivo do mundo. Eles compram desde um presidente da República até o malinho ali, o aviãozinho da comunidade. É só ver o filme Narcos aí que passa, são 20 episódios, Narcos 1, Narcos 2, vê o que o Pablo Escobar fazia lá na Colômbia, matava presidente, matava candidato. Não, por isso que eu defendi a vida toda, desde que eu dava aula, lá atrás, na faculdade, eu defendi que deveria descriminalizar a droga, o tráfico. Não existe mais crime. Porque na hora em que não tem mais o crime, e você regulamenta, não adianta querer bancar o avestruz enfia a cabeça no buraco na terra, ele não está vendo nada, mas está todo mundo vendo o avestruz. Ele pensa que está escondido, ele não está escondido nada, ele não está vendo, mas está sendo visto. Então o que acontece? Mas o Estado vai contribuir para o consumo de droga? Não é que o Estado vai contribuir. O traficante não só contribui, como induz, como seduz, como faz o possível para ampliar o seu mercado.
E isto leva à violência paralela. Enquanto que se o Estado cadastrar e fornecer a droga, claro que é um flagelo, claro que ninguém gostaria disso, mas tem que fazer. É melhor isso do que o traficante fazer o que faz, não é? Enquanto não descriminalizar, enquanto isso der o dinheiro que dá, enquanto o traficante ganhar o que ganha e os poderosos serem comprados pelos traficantes, pode esquecer que só vai piorar. Queria parabenizar pela audiência do programa o Cassione e o Clemente aqui, né? Que mais de 60 zaps aqui, o maior dançarino do Guarujá, o Xodó, que tem Xodó Veículos, Xodó Motos de Vicente Carvalho, mandando um abraço a todos. A Fernanda Vanucci também assistindo o programa, a Valéria Capô de Casa, o Marcelo Rico, o Brito do Setaporte, o Paulinho Bonavides, muita gente ligada na gente, mandando um abraço para você, Clemente. Que bom. Eu quero agradecer realmente pela audiência. Eu até estranhei, porque eu olhei para a tela aqui e falei, ué, estourou, mas parece que está no meio do... Não dá para falar alguma coisa a respeito desse assunto? Não, pode falar. Aí pode... O tráfico. Bom, e também o programa do Vicente Cassione e do Clemente, como todos os outros, mas especial de segunda-feira, as pessoas estão mandando mensagem para o WhatsApp 10 horas da manhã, já fica a fila da mensagem. Entendeu? Muito obrigado a todos. Obrigado por essa audiência, né? Fique com Deus. Bom, nós vamos ter que encerrar, a produção está falando, e nós voltamos no outro programa falando desse assunto da Cracolândia, aqui com segunda-feira com Cassione e Clemente. Fiquem com Deus, com a nossa assistência e programação, uma boa tarde e um bom início de semana para todos.